O Lula ficou bravo e rebateu a jornalista porque ela perguntou sobre a dívida do Brasil. E honestamente eu achei tão engraçado que eu vou trazer esse vídeo. Eu acabei de gravar o plano de governo dele, mas antes vou soltar esse vídeo porque eu achei bem interessante a resposta. Claro, vem apreciar comigo esta pérola que ele soltou aqui. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do... Só te explicando, o que seria ajuste fiscal? Seria basicamente os gastos do governo. Tem a receita e os gastos, né, os investimentos. E ajuste fiscal seria porque o governo está gastando muito, gastando mais do que arrecada. Na economia tem esse debate, né, no meio acadêmico sobre superávit, déficit, se é bom mesmo superávit, o déficit. É uma grande discussão, mas vamos continuar aqui. Quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Eu pensei em uma jornalista da tua qualidade. Vocês têm a impressão que quanto mais velho o Lula fica, mais soco ele tá ficando? Parece que daqui a pouco nem voz ele vai ter mais. Eu tô achando isso muito engraçado. Da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você pode dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. A pergunta é, por que motivos ele puxou o primeiro mandato? O que importa é agora também, né? O último mandato de agora e porque ele vai se candidatar. Mas vamos continuar aqui. Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com problema de dívida pública? Porque nós chegamos a 80%? Sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. O seu programa de governo... Vamos explicar. Atualmente, a dívida pública do Brasil, como podem ver neste mapa aqui, está mais ou menos em 87% em relação ao PIB. Ou seja, já chegamos a uma dívida pública de 6 trilhões de reais aproximadamente. E ela está crescendo a uma velocidade bem rápida, pelo menos nos últimos anos. E os próximos anos, até em 3 anos, já vai passar 100% do PIB. Então temos essa questão. A dúvida que fica é, dívida é ruim? Déficit é ruim nos gastos públicos? Depende. Quando a gente vai entrar em economia, isso é bem importante. Aliás, recomendo que entre na Escola da Economia aqui, se você quer aprender economia comigo, baseado nos grandes livros que vemos nas maiores universidades do mundo. Então você vai aprender aqui Introdução à Economia para quem é leigo, micro, macro, matemática e grandes obras, que é o resumo dos livros que eu leio aqui na biblioteca. Então, se você até quer a análise dos livros que tem aqui na minha biblioteca, recomendo que entre. Lembrando que depois que lançar o curso de matemática em setembro, o preço vai subir. Então, se você entrar agora, você garante o preço de R$ 297 no ano aqui. Então, recomendo que entre. Prosseguindo, como podem ver, é normal. Países como os Estados Unidos, Canadá, Espanha, a toda a Europa aqui, França, Itália, até mesmo o Japão, tem dívidas PIB muito mais alto que o Brasil. Então isso é quase um novo censo da macro, que vários países têm essa dívida, né, esse crescimento, esse déficit, eles trabalham com déficit, teoricamente eles usam isso para crescer, para investir. Porque isso é importante, quando você vai analisar gastos de um governo, não é igual o gasto da sua casa, não é igual o gasto do seu bolso. É claro que no seu bolso, vida pessoal, é legal você estar no superávit, mas quando a gente analisa os governos, vai depender, na verdade, onde está indo esse dinheiro. Porque se ele investe dinheiro e volta, né? Que é conhecido como multiplicador keynesiano. Se a gente investe R$1 e está voltando 2, 1,5. A dúvida que fica é a pergunta, será que no Brasil está voltando esse dinheiro? Está investindo muito bem? Deixo para você lançar essa dúvida. Mas, como podem ver, o Lula falou, né? A dívida PIB 80%, 90%, mas é porque o Brasil precisa crescer. Então vamos analisar essa dívida PIB. E para isso eu convoco este relatório aqui, que é o relatório oficial da dívida. Porque melhor do que você ficar vendo notícia, é ver direto da fonte os dados. Então temos aqui o relatório mais recente e vem aqui comigo, vamos analisar. Primeiro ponto importante sobre a dívida. Em junho ela atingiu os 9 trilhões e 200, aqui ó, 200 bilhões aqui em junho. Então a gente está vendo como ela está crescendo rápido. Sendo que ela cresceu basicamente em um mês 270 bilhões aqui mais ou menos. E qual é a composição da dívida? Porque qual que é os indicadores que tornam a dívida mais cara? Isso é um problema, como eu disse. A dívida no Brasil está chegando a 90% do PIB. Tá, temos esse dado, mas a questão é no futuro. Qual é o crescimento dessa dívida? Porque este é o problema, ela cresce de uma maneira muito rápida. E ela está indexada em alguns indicadores, ou seja,
Conforme esses indicadores alteram, o valor da dívida altera também. A menor parte vem do câmbio, então o problema não é dívida estrangeira, né? Questão do dólar, não questão cambial. Mas sim, índices de preço, que é a inflação, pré-fixados, mas principalmente taxa flutuante aqui, que é muito correspondente à taxa de juros do Brasil. Por isso que a Selic em 14% é ruim, porque torna a dívida muito mais cara e acaba pagando bilhões de juros a mais conforme ela está a 14%. Por isso que o objetivo é diminuir a taxa de juros. Como podem ver aqui neste gráfico, a Selic atualmente está em 14% e desde então ela estava muito alta aqui, ó, 15%. Então ela desde 2021 subiu drasticamente, principalmente por conta da Covid, para controlar a inflação. Houve uma leve queda e voltou a subir novamente para controlar a inflação. Então a gente tem uma Selic muito alta que torna o custo da dívida bem caro. Tanto é que seu custo médio, quando a gente vai ver quanto que ela está custando no ano em relação a juros, é aproximadamente aqui, ó, 12%, 12,45%, que é o custo da dívida no ano. Isso aqui, imagine você ter uma dívida de 6 trilhões e ela está custando 12% ao ano aqui. Então, é 1 trilhão por ano aqui de juros para pagar a dívida. Como podem ver, este gráfico aqui bem interessante, a Selic é o gráfico em laranja aqui, claro. Já esse outro gráfico aqui vermelho é o custo da dívida média, que está em 12 e pouco. Como podem ver, ela acompanha a Selic, por isso que é importante a Selic estar mais baixa, né? Então a Selic aqui, ó, gráfico laranja, conforme ela cresce a Selic, o custo da dívida cresce. Então por isso que é importante a Selic começar a baixar, para o custo da dívida aqui começar a diminuir e a gente pagar menos juros para a dívida, né? Menos parte do orçamento vai para a dívida. Então isso aqui é bem importante. Dito isso, eu decidi pegar alguns dados, fazendo uma análise do governo Lula, pelo menos dos principais indicadores aqui, que é inflação, Selic, desemprego, para a gente analisar, né, o governo Lula 3 aqui que ele tanto falou, que ele vem falando aqui e que também eu vou abordar no vídeo do plano de governo dele. Então, puxando aqui os dados, como eu fiz aqui, inflação média anual estamos em 4,6%, a Selic hoje em 14%, o desemprego em 5,1%, o PIB acumulado de 9% mais ou menos, e a dívida bruta aqui, que está atualizada aqui, pegou 2025, pegou outro valor, mas que eu falei está quase 90%, aqui 78%. Sobre o IPCA, como a gente pode ver, esse é o IPCA mensal aqui, que vai em 0,6, 0,8. Atualmente estamos aqui mais ou menos em 0,07 IPCA mensal, que sai todos os meses. Foi o IPCA que eu puxei aqui. Houve até um pico em 2025 aqui, ó, de 1,31%. E acumulado dá esses 5% arredondando. A taxa Selic, como eu disse, houve uma leve queda no seu governo, mas agora está nas alturas. Um pico máximo da Selic, o que contribui, né, para o endividamento das famílias, para o crédito ficar mais caro, né? Então contribui para várias coisas assim. Principalmente essa Selic alta, teoricamente, ou é para controlar a inflação, ou existe um fator político que é a questão do mercado financeiro, mas não vou entrar nesse debate aqui. E o desemprego, estávamos aqui herdando um desemprego de 8% e vem caindo. Isso aqui principalmente por conta dos efeitos da pandemia. Quando a gente estuda economia, é importante entender que 4 anos é pouco tempo. E também que 4 anos, muitas das coisas que acontecem vêm de governos passados. Então isso é importante entender que as coisas não mudam da noite para o dia. Existem políticas de curto prazo, que é de até 1 ano, que será, sei lá, tipo mudar o investimento, o governo vai gastar mais aqui, tirar aqui, é um impacto imediato. Mas investimentos na educação, tecnologia, são impactos de 10, 15, 20 anos. Então isso é importante entender, que se você quer ter um pensamento econômico, analisar de uma forma mais crítica, honesta aqui, você precisa entender que existem coisas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso é uma coisa que eu abordo no curso de macroeconomia, se não me engano, na primeira aula, eu acho, a aula 2, tem lá no curso da Escola da Economia, por isso que eu recomendo que você entre, mas tem lá falando de políticas de curto, médio e longo prazo. Então isso é importante para você entender quando for analisar a economia. Atividade econômica, temos aqui os PIBs trimestrais que eu puxei aqui, que são os dados que a gente tem do IBGA. Então em 2023, 2,9% no ano, 2024, 3,4% e 2025, 2% do crescimento do PIB. Então esses são os dados nominais que a gente tem do PIB aqui. Contas públicas, que talvez é o calcanhar de Aquiles do Lula, que coisa que ele não gosta de responder. Todos os anos houve déficit aqui, déficits maiores, mas assim, desde 2023, 24, 25, 26, estamos tendo déficit nas contas públicas, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada.
e ele precisa cobrir esse déficit, então ele faz dívida. Existem algumas formas, sei lá, imprimir dinheiro, outras coisas, mas atualmente é basicamente dívida, ele emite títulos públicos, então ele entrega para você títulos públicos que ele vai prometer pagar 14% ao ano, 15% ao ano, e em troca disso, né, ele recebe seu dinheiro. Então isso é uma forma de financiar o governo, você investir lá no Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, essas coisas, você está dando dinheiro para o governo está fazendo uma dívida, então por isso que é um problema, ele tem déficit e precisa pagar esse déficit de alguma forma. E aqui também novamente o gráfico da dívida pública e como podem ver, está saltando aqui uma projeção de 85% e vai sim chegar a 90%, 100%, pelo menos em 3 anos deve chegar nesse valor. Porque a cada mês é 200 bilhões de aumento da dívida, é muito dinheiro indo. Está batendo 1 trilhão por ano, isso aqui é bem importante. Então é um cuidado que a gente deve ter e ficar de olho aqui. Claro, eu não compadeço da visão narrativa que os liberais muito falam, não, o Brasil vai quebrar em 24 horas. Vejo vários canais falando isso. Não é assim que a banda toca, mas na minha visão é um problema sim, é um cuidado que deve ter. E isso afeta várias coisas, afeta seus investimentos, como você vai alocar seu dinheiro, afeta a inflação, então afeta assim coisas que a gente pode sentir no bolso também. Como eu disse, famílias brasileiras se endividando. A inflação é um curioso, mesmo que o IPCA não mensure isso, a gente sente que o mercado está mais caro, que há 2, 3 anos atrás houve sim uma inflação muito maior do que os 5% ao ano em média, algo do tipo. Não porque o indicador está enviesado ou errado. Tem gente que é muito conspiratório com os indicadores, não é bem assim. Porque o indicador, ele é um indicador, só significa isso, está mensurando uma certa coisa. Mas sim, no bolso a gente sente muito mais do que a inflação dita, né, entre aspas. Além disso, no governo Lula, quando ele assumiu aqui em questão do dólar, houve um grande pico aqui do crescimento do dólar, mais ou menos em 30%. Quem não lembra disso, do dólar bater nos R$6. E desde esse pico também houve agora uma queda, voltando aos R$5. Principalmente porque o Trump veio com uma política de desvalorizar o dólar. Então, em questão do câmbio, a gente viu isso com o dólar atualmente girando em torno de 5 aqui. Principalmente porque o Brasil, com uma Selic muito alta, atrai muito capital estrangeiro, porque vira um país de rentismo, né? As pessoas colocam dinheiro na renda fixa e ganham muito dinheiro. Então, se a gente atrai capital estrangeiro, quer dizer que está entrando mais esse capital aqui, isso fortifica a nossa moeda também. Então, é uma união de Selic alta, de trazer dinheiro para o país, isso vem muito em modelo ISLM lá na macro, então atrai capital e isso valoriza a nossa moeda e junto a isso, né, o combo veio também com o Trump desvalorizando o dólar. Então uniu os dois mundos aqui, por isso que o dólar começou a cair. Mas houve esse problema aqui, quem não lembra do dólar batendo a 6 aqui, que foi loucura. E também a gente teve a Bolsa de Valores, olha só, curiosamente quem é investidor, quem é da Faria Lima, gostou do governo Lula, pelo menos porque o Ibovespa saltou bastante nesse período aqui, desde 2023. E quando ele assumiu, muita gente entrou em desespero, achando que o Brasil ia quebrar. Pode até, entre aspas, estar quebrando questões de finanças públicas, mas para a questão de mercado financeiro, de especulação, foi um ano muito bom, né? Foi um governo muito bom que valorizou muito a Bolsa. Então foi o ano de ganhar com a renda fixa e foi o ano de ganhar com a Bolsa de Valores. Temos essas duas coisas bem interessantes para quem gosta de investir seu dinheiro. Então, marcação a mercado, ações, teve também questão de ações de tecnologia para quem gosta de bolsa de ações estrangeiras. Então foi um ano muito interessante aqui, especialmente para quem tem capital aqui e patrimônio para investir. Então isso aqui foi bem legal aqui. Então o Brasil vai quebrar? Eu acho que não sou compadeço dessa narrativa. Mas sim, ele está com as contas públicas no vermelho, a dívida está subindo de forma muito rápida, temos esses problemas aqui. Então este aqui é o plano de governo dele, que vai ser o próximo vídeo, que eu analisei o plano econômico. E já dando spoiler, é bem ruim, bem fraco, bem genérico aqui. Então não vou contar muitos detalhes, você vai ver depois. Mas é isso. O que você achou dessa fala do Lula? Você gostou? Não? O que você acha? Comenta aqui. Lembre-se de entrar na Escola da Economia também, que depois que lançar o curso de matemática o preço vai subir. E veja os outros vídeos aqui, né? Te espero até a próxima.